Diz a palavra do Senhor, e vim te conversar, vou circular pela igreja enquanto a palavra estiver sendo ela ministrada. Vamos lá, Salmo 27, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa contemplar, ou melhor, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Verso 5: Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao meu redor, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Todos digam amém. Vamos falar com Deus. Feche os teus olhos agora. Soberano Deus, Pai, fala conosco, Senhor, nesta noite. A palavra foi lida, temos certeza, convicção que o Senhor está aqui, que a tua presença já se move neste lugar. Eu te peço, Senhor, que nada impeça o teu mover, o teu agir, que nada impeça de sermos ministrados pelo teu Espírito Santo. Fale comigo e com as pessoas que estão aqui presentes, com aqueles que agora estão assistindo o culto, ouvindo o culto. Tenha liberdade para falar conosco, Senhor. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor com bastante alegria. Estamos perante um dos salmos mais bonitos, na minha opinião. Fala sobre convicção ou convicções. O Salmo 27, ele demonstra o que o salmista tinha dentro dele como uma convicção, como um ato de fé, a sua convicção de fé. O Salmo 27 certamente foi escrito, penso eu, que ele foi escrito em um momento difícil, porque nos momentos difíceis da nossa vida, nós precisamos nos apoiar, nós precisamos lembrar, nós precisamos trazer à memória as nossas convicções acerca de Deus. Nos momentos difíceis da vida, quando nós passamos por essas fases complicadas e nós começamos a questionar a fidelidade de Deus, a presença de Deus conosco, começamos a questionar se realmente Deus cumprirá promessas nas nossas vidas, quando nós começamos a colocar em dúvida estas coisas, é muito provável que nós teremos dificuldades de lidar com o momento difícil que estamos passando. Então penso eu que o Salmo 27 ele foi escrito em um momento difícil, e nesse momento difícil o salmista olhava para trás, olhava para tudo aquilo que Deus já tinha feito na sua vida, e ele se apoiava nessas convicções. Veja, ele fala: Deus, ele é minha luz, ele é minha salvação, Deus, ele é minha força, eu não tenho medo das coisas. Por que ele está falando isso? Porque ele está dizendo: em muitos momentos da minha vida difíceis, Deus
esteve comigo, Deus me ajudou, Deus foi o meu suporte, a minha fonte de força para continuar. Então ele começa a falar sobre essa relação que ele tinha com Deus. Ele começa a falar para ele mesmo. Eu cheguei a essa convicção, ou melhor, essa constatação, que ele fala para ele mesmo: Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, eu não vou ter medo, ainda que o exército me cerque. Ou seja, ele está falando para ele mesmo. Às vezes nós falamos para as pessoas, às vezes nós servimos de apoio para pessoas. Eu falo por mim. Às vezes eu chego para as pessoas e falo: olha, tenha fé, confie em Deus, não tenha medo, mantenha sua fé. Mas às vezes eu preciso falar isso para mim mesmo. Eu tenho que olhar para mim mesmo e falar: fique em paz. Eu tenho que olhar para mim mesmo, eu tenho que dizer: Deus está no controle, Deus está na minha luta. Quem está entendendo, diga amém. E justamente nesses momentos difíceis que nós devemos nos apoiar tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Eu quero falar hoje um versículo apenas. Se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda, hoje eu quero ressaltar o versículo 5. Eu não falei dele ainda. Diz assim o 5: porque no dia da adversidade, no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão. No dia difícil, amém? O que é o dia da adversidade? O dia da adversidade é um dia que todos nós já passamos ou passaremos ainda. O dia da adversidade, existe um texto de Paulo, Efésios capítulo de número 6. Paulo chama o dia de adversidade, ele dá um outro nome, ele fala assim que é o dia mau. Revestir-vos da armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Dia da adversidade que o salmista se refere aqui no versículo 5, ele se refere a um dia difícil que nós passamos. O dia da adversidade, o que seria o dia da adversidade? O dia da adversidade é o dia onde nós passamos por um desafio. O dia da adversidade é o dia que nós descobrimos que estamos sendo roubados por alguém, que estamos sendo traídos por alguém. O dia da adversidade é o dia que você descobre que aquela pessoa não foi leal com você. O dia da adversidade é aquele dia quando você precisa de um recurso e esse recurso não tem. O dia da adversidade é o dia que nós recebemos um diagnóstico médico dizendo que nós estamos com um caso grave, que nós estamos com um problema de saúde. O dia da adversidade é aquele dia que você se decepcionou, o dia difícil da tua vida, o dia complicado, aquele dia que você não vê a hora de acabar e começar um outro dia. O dia da adversidade é aquela fase que nós passamos em que nós achamos que nós não iremos suportar. A palavra de hoje está dizendo que no dia da adversidade o Senhor estará conosco. No dia difícil Deus estará conosco. No dia estreito Deus passará conosco. No dia do deserto Deus estará conosco. No dia do vale da sombra e da morte Ele estará conosco para ser a nossa luz e para ser a nossa salvação. Deixa eu te falar uma coisa: talvez hoje você está no dia da adversidade, Deus está contigo e Ele te ajudará. Quantos podem aplaudir o Senhor e glorificar a Deus por isso? Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor mais forte, aleluia! Todos nós passamos pelo dia da adversidade. Quem entendeu, diga amém. Eu sou fiel a Deus, pastor. Você vai passar também pelo dia da adversidade. Pastor, eu sou alguém que busca a Deus. Você vai passar pelo dia da adversidade. Todos nós passamos. Todos nós temos dias
difíceis. Os dias, eles não são iguais. Acredito que a vida seria sem graça se os dias fossem iguais. Passamos pelas adversidades, e a certeza que eu tenho quando eu estou numa fase difícil é que esta fase vai passar. Toda fase difícil passa. Quem entendeu, diga amém. Toda fase de aperto passa, todo vale passa, toda adversidade passa, e logo Deus abre os céus, manifesta a glória dele, e nós testemunhamos maravilha. Essa fase ela vai passar. Se apegue em Deus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, dando glória a Deus por isso, aleluia. Amém. Segunda coisa que eu quero falar sobre esse versículo, eu tenho uma convicção comigo muito grande, que no dia da adversidade nós extraímos, nós aprendemos lições que os outros dias normais nós não teríamos. Quem entendeu, diga amém. O dia da adversidade é quando nós aprendemos. O dia da adversidade é quando nós extraímos lições tão preciosas para a vida inteira, que dias de vitórias jamais nos daria. Veja, por exemplo, que no dia da adversidade são poucas pessoas que permanecem conosco. Quem concorda, diga amém. No dia da adversidade, quem não é amigo verdadeiro não fica conosco. No dia que você cai, no dia que você tropeça, no dia que você desliza, quem não é verdadeiro não fica ao teu lado. O dia da adversidade não é um dia que você tem condições de abrir a porta da sua casa e fazer um churrasco para todo mundo, que você tem condições de pagar algo para alguém, que você tem condições de dar presente para alguém. O dia da adversidade é aquele dia que você não tem como tirar nada. E você só terá ao teu lado aqueles que realmente forem pessoas de Deus para estarem ao teu lado. Quem está entendendo, diga amém. Então existe essa lição no dia da adversidade. Qual lição? Quem não é verdadeiro não fica conosco. Dia da adversidade nós aprendemos a valorizar coisas que às vezes sempre tivemos, mas nós não valorizávamos. Dia da adversidade nós agradecemos por coisas, nós lembramos que nós tínhamos tantas coisas e nós não agradecíamos. Só sabe o valor de poder levantar e ter condições de fazer as suas coisas diárias aquele que um dia não teve condições de fazer. Dia da adversidade é aquele dia que você começa a dar valor devido a coisas que talvez você sempre teve e nunca agradeceu. Quem entendeu, diga amém. Ao emprego, saúde, a refeição que estava ali, a roupa que tinha, a casa que tinha, o automóvel que tinha, que levava. O dia que não tem, começa a dizer: eu era feliz e eu não sabia. Então esse dia da adversidade nós aprendemos lições, que são lições que nós levaremos para toda a nossa vida. Quem entendeu, diga amém. Eu aprendo quando estou passando pela adversidade, aprendo muito mais do que nos meus dias, quando as coisas estão em flat, quando as coisas estão retas, normais na minha vida. Em terceiro lugar, dia da adversidade é o período que nós devemos manter a nossa fé e a nossa comunhão com Deus, a nossa fidelidade com Deus. Jó foi um homem sempre próspero, sempre vencedor, sempre de Deus. No dia da adversidade, o que Jó fez? Se manteve reto, íntegro na presença do Senhor. Quem entendeu, diga amém. No dia da adversidade é o dia que a nossa relação com Deus é provada. No dia da adversidade é aquele dia que nós passamos pela provação e outra pessoa no nosso
nosso lugar, já teria desanimado de Deus, já teria blasfemado contra Deus, já teria voltado para trás. Diferente de Jó, que quando passou pelo seu momento de adversidade, sem entender o que estava acontecendo com ele, mesmo assim, ele se manteve ali, ó, na presença de Deus. Fala para quem está ao teu lado: no dia difícil, mais alto, diga assim: no dia difícil, se mantenha fiel a Deus. Diga assim: se mantenha na presença de Deus. Amém? Pastor, eu estou numa luta, então não vou buscar mais a Deus. Pastor, eu estou numa luta, então não vou mais fazer a obra. Pastor, eu estou numa luta, então não vou mais buscar a presença do Senhor na igreja. Pastor, eu estou na luta, não vou ser mais fiel a Deus no meu dízimo. Pastor, eu estou na luta, então não vou mais buscar a Deus nas madrugadas. Pastor, eu estou numa luta, eu não vou mais louvar a Deus, irmão. Isso não é postura de servo de Deus ou de servo do Senhor. Na hora da luta, permaneça fiel. Na hora da luta, permaneça adorando. Na hora da luta, faça igual Paulo e Silas, que na hora da adversidade louvaram e adoraram a Deus, e as cadeias foram abertas, e a glória de Deus foi manifestada. Permaneça fiel ao Senhor nos seus dias difíceis. Você pode louvar e exaltar a Deus por isso nessa noite. Você pode aplaudir a Deus por isso. Aleluia. Hoje em dia, eu falo isso muito nas aulas de teologia, né? O irmão Luiz está ali, o André está lá em cima. Falo muito isso nas aulas de teologia. É ensinado uma mentalidade, a mesma mentalidade que os amigos de Jó tinham. Qual a mentalidade? Se você está na adversidade, é porque tem alguma coisa errada na tua vida. Porque se você é de Deus, você vai vencer. Você vai... E não é assim. Quem entendeu? Diga amém. Essa semana a missionária Mayude ficou internada. Segunda, terça, quarta, saiu hoje. Foi hoje, né, pai? Hoje cedo, né? Hoje, saiu hoje do hospital. Ficou internada esses dias. Não, ela deve estar no pecado, pastor. Então ela está com alguma coisa errada na vida dela? Não. Por que ela ficou internada? Porque, primeiro, todos nós podemos ficar doentes uma hora. E ficar doente não significa que Deus tirou a mão de cima da gente. Quem entendeu? Diga amém. 2, tem propósito para todas as coisas. Deus usou ela naquele hospital. Os irmãos aí imaginam. Ela começou a contar para mim algumas coisas. Acho que ela fez mais a obra do que eu nesses dias. Não significa que Deus não estava com ela. No dia da adversidade, ela manteve fazendo a obra lá e adorando a Deus. Quem entendeu? Diga amém. Mas eu tenho ouvido muitas pessoas, né, falando o seguinte: não vou fazer mais, né, Odair? Não vou fazer mais aula. Mas por que você não vai fazer? Ah, porque eu estou numa luta, estou numa prova. Em outras palavras, está no dia da adversidade. E nesse dia difícil, se apegue com Deus, porque é Ele que vai te dar forças para você suportar o dia mal, para você suportar o desemprego, para você suportar a luta lá na tua casa, para você suportar uma luta financeira que você esteja passando. Por isso, em nome de Jesus, na hora difícil, permaneça fiel, permaneça crendo, permaneça apegado com Deus, e o Senhor te ajudará no dia da adversidade. Você pode aplaudir a Deus nessa noite? Aleluia! Glórias a Deus. Em quarto lugar, eu tenho comigo o seguinte: que no dia da adversidade, poucos ficarão conosco. Apenas os verdadeiros ficarão conosco. A adversidade, ela tem uma capacidade tremenda, sabe do que? Selecionar quem está ao nosso lado, quem ficará conosco. E eu acredito também que existem coisas que Deus ainda fará na nossa vida. E para que Ele faça isso na nossa vida, primeiro Deus vai nos preparar. Amém, queridos? Fala para o irmão do lado: Deus está te preparando.
face